que aqui está-se a colocar garantias que nem o Código Eleitoral prevê, nem a lei dos partidos políticos prevê. No Flama nunca crê nenhuma garantia de Estado. Que está claro que o Zé que escreveu aqueles 500 mil contos que foi lá, esta foi aparentemente minha garantia de operações de partidos políticos. Essa está lançando uma subvenção para beneficiar a MPD. Não, subvenção é para beneficiar também para ICV. Não há nenhuma subvenção, não vinhamos aqui. Nós, o governo, trouxemos uma proposta de boa fé. Porque bancos, claro que eles têm que receber. Bancos, é lógico que eles têm que receber. Eu estava a pedir empréstimo, essa falou, nós damos dinheiro agora. Aquele valor que está ali, não está paga, não está por ali no orçamento do Estado, mas tem uma garantia de 500 milhões de escudo para fazer face a isso. Do nosso ponto de vista, poderá carecer até de uma fundamentação legal, uma vez que tem que haver uma lei que dê cobertura a esta garantia que se quer colocar aqui. É para gerirmos as cativações, não é nenhum montante adicional, não é financiamento adicional. O financiamento dos partidos políticos estão previstos nas leis da República. E também fala da violação, portanto, da Lei 45/96, que diz que, em relação aos avalos e garantias, deveria haver uma conta especial de operação de tesouraria para o registro, portanto, dos avalos do Estado. Nesse momento, o governo ia dar mais de 12 milhões de contos, portanto, de garantia à CVA. E CVA, se que paga, moco é não está bem pago. Mostrava aquele acordo para social que o governo lhe ensina e que está pondo na mão de Lofty Leader. Por isso mesmo, Lofty Leader, que está paga aquele dinheiro, assim, que está paga. Que 12 milhões de garantia que dá, esse que está paga e nós, cabo-verdianos, devem assumir como dívida pública. É por a razão de que não tem dúvidas qual que o governo também com história de garantias. O financiamento interno é perigoso. Portanto, é um financiamento que pode levar o país, portanto, à bancarrota. Passo a palavra ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro para a apresentação do artigo 57. Artigo 57, Sr. Presidente, garantias do Estado. O limite para concessão de aval e outras garantias. O limite para concessão de aval e outras garantias é fixado nos termos de fluxos líquidos anuais em 11 mil milhões de escudos, repartidos em 7 mil milhões de escudos para operações financeiras internas e externas do setor público, 4 mil milhões para operações 4 mil milhões de escudos para operações financeiras internas e externas do setor privado. Para os limites fixados no número anterior, não contam nem a concessão de garantias para operações a celebrar no âmbito de processo de renegociação de dívida avalizada e nem as garantias concedidas a celebrar no âmbito de processo de renegociação de dívidas avalizada e nem as garantias concedidas às empresas públicas no âmbito de contratos celebrados ao abrigo de ajuda alimentar concedida ao país pelos parceiros de desenvolvimento. Obrigado. E tem uma proposta de alteração. Senhor. Artigo 57, então, garantia do Estado. O limite para a concessão de avalos e outras garantias do Estado é fixado em termos de fluxos líquidos anuais em 11 mil milhões e 500 mil escudos, repartido em a linha A mantém-se, a linha B mantém-se, a linha C, 500 mil milhões para operações de partidos políticos ou outras organizações afins que resultarem de adiamento de pagamento de despesas obrigatórias. Obrigado, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, pela apresentação da proposta inicial e da proposta de alteração. As inscrições estão abertas. Sr. Deputado Rui Semedo, para uma intervenção. Estes 500 mil contos é exatamente para quê? Sr. Presidente, é natural quando o Governo faz esta proposta, é porque naturalmente precisa desta alteração. Mas eu gostaria aqui de realçar, até para a Comissão de Redação, que está errado o valor por extenso, porque muitas vezes o valor por extenso conta mais do que o valor em numerário, porque na realidade é 11 mil milhões e 500 milhões de escudos, e não 500 mil escudos. Exatamente para evitar que na Comissão de Redação este erro aconteça. Obrigado. O facto de a proposta que tinha sido apresentada pelo Governo, no sentido de aumentarmos o teto do déficit, não ter sido aprovada, e para evitarmos que
as despesas obrigatórias possam correr qualquer tipo de risco, salvaguardamos aqui todas as soluções financeiras que possam inviabilizar ou que possam inviabilizar qualquer tipo de incumprimento. Então, reservamos 500 mil milhões para operações que têm a ver com financiamento a outras entidades, nomeadamente a partidos políticos. Significa que é um reforço do ponto de vista da segurança para que não haja qualquer imprevisibilidade em relação ao cumprimento das obrigações para com entidades que são fundamentais para o normal exercício democrático em Cabo Verde. Portanto, é apenas isso que está aqui. Por uma questão de transparência apenas, porque nem teríamos necessidade de colocar isso aqui, mas por uma questão de transparência, e como não está explicitamente, então fica aqui, é um reforço em relação ao compromisso deste orçamento para com as despesas obrigatórias, nomeadamente em relação aos partidos políticos. Sabemos que vamos entrar num ano eleitoral. Depois temos as verbas para compensar os votos obtidos pelos partidos políticos, que é um financiamento normalmente que as empresas fazem e que depois o Governo faz o pagamento. Então, é para essas situações, caso houver dificuldades de tesouraria, então podemos utilizar as garantias para inviabilizar qualquer tipo de incumprimento da parte do Estado. Sr. Ministro das Finanças, bom, esse 500 mil conto para operações de partidos esteja nos cabelo em pé. Porque nunca tentei entender direito. Não está para gostar, se você está a poder explicar-nos bem, para não poder entender. Porque é a primeira vez que estou a situação num orçamento de Estado, não obstante não estar numa situação de pandemia, mas o valor em causa é muito elevado e não está a gostar de ter uma explicação, se for o caso disso, porque o que você dizer hoje já não é um bocado de Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não, de acordo com os dados que nós temos em termos de estimativas, podemos estar a falar de um custo da volta de 400 mil contos, não é? 400 mil contos que resultam de subvenções aos partidos nos termos da lei em função dos votos obtidos durante as eleições legislativas. Sr. Vice-Presidente, aqui teríamos que encontrar duas saídas. As garantias que são dadas aos partidos políticos ou estão no Código Eleitoral ou estão na lei dos partidos políticos. Esta aqui não está. Portanto, não podemos pôr no orçamento. Senhora Deputada. Sr. Presidente, eu não entendi bem o que é que o líder parlamentar do PCV quis dizer. Não tem nada a ver com a responsabilidade do Estado para com os partidos políticos. É apenas prever aqui uma autorização caso vier a ser necessário. Portanto, assim, qualquer entidade financeira que vier a relacionar-se com o Estado sabe que isto é possível. Mais nada. Não é nenhuma obrigação. É apenas a previsão de um instrumento que pode ser utilizado. Nós, o que colocamos enquanto problema é o seguinte: estamos com sérias dúvidas em entender o que é que se pretende. Por quê? Porque aqui está-se a colocar garantias que nem o Código Eleitoral prevê, nem a lei dos partidos políticos prevê. Para os partidos políticos, só e exclusivamente podem ser dados o que está ou na Constituição, que não regulamenta aprofundamento, ou na lei dos partidos políticos, que trata a questão aprofundadamente, inclusive o financiamento dos partidos políticos, ou no Código Eleitoral, que também aborda a questão do financiamento dos partidos políticos. Há uma proposta aqui que sai do âmbito do Código Eleitoral, que sai do âmbito da lei dos partidos políticos. É uma coisa nova que nós não entendemos, não compreendemos. Estamos a pedir a explicação da racionalidade disso. Mas, do nosso ponto de vista, poderá carecer até de uma fundamentação legal, uma vez que tem que haver uma lei que dê cobertura a esta garantia que se quer colocar aqui. Esta questão deve ser resolvida no âmbito da lei do financiamento dos partidos ou no âmbito da lei do Código Eleitoral, que também aborda esta questão do financiamento do partido. Fora desse âmbito, acho que o orçamento não tem a competência para acolher esta proposta concreta. Portanto, não se trata de nenhum financiamento ou nenhuma garantia autónoma. Não. Porque do que se trata aqui nem sequer é de um financiamento aos partidos políticos.
O que se trata aqui é de criar as condições financeiras para cumprirmos com as obrigações que decorrem da lei, nomeadamente da lei eleitoral. Então, não se trata aqui de criar nada adicional. Esta é a proposta que está aqui. Portanto, não se está a inventar nada, porque qualquer direito dos partidos políticos em relação ao Estado decorre da própria lei, do Código Eleitoral e da lei dos partidos políticos. Aqui é apenas a possibilidade da criação de um instrumento financeiro para garantir o cumprimento da própria lei. É só isso. É para garantir o cumprimento da própria lei. E nós trouxemos isso aqui por uma questão de transparência e de reforçar o aparato institucional para que possamos estar dotados de todos os meios que possam nos permitir cumprir com tudo aquilo que a lei dispõe nessa matéria. Quando falamos de despesas obrigatórias, são despesas previstas na lei do Código Eleitoral. Portanto, aqui estamos a falar apenas de um instrumento financeiro. Não estamos a falar do direito a. O direito a ter valores a receber do Estado decorre da lei e do Código Eleitoral. Isto está claro. Não pode decorrer de mais nada. O que está previsto aqui é apenas um instrumento financeiro adicional para viabilizarmos o cumprimento dessa obrigação. Espero ter sido claro. Uma coisa é o direito, que já está na lei, no Código Eleitoral. A outra coisa são instrumentos financeiros que nós podemos ter para cumprirmos com esse direito. Não se trata de dar direitos. Os direitos estão na lei, no Código Eleitoral. Esses valores a que cada um tem direito estão no Código Eleitoral e serão comunicados pelas entidades competentes. O que está aqui previsto é apenas um instrumento financeiro para viabilizar o cumprimento desta obrigação. É apenas isso. Não está apanha, não está pôr ali no Orçamento de Estado, mas tem uma garantia de 500 milhões de escudo para fazer face a isso. Porque bancos, claro que eles têm que receber. Bancos, é lógico que eles têm que receber. Nós estava a pedir empréstimo, essa falou, nós damos dinheiro agora. É aquele valor que está ali. Quer dizer, boatos é teu que PCV agora, essa está fala também, senhor vice-ministro, questão de subvenção. Essa está lançando a face uma subvenção para beneficiar a MPD. Não, subvenção é para beneficiar também para PCV. Para monoflar, mas para PCV, mas garantias-me aquilo que tem resultado de Código Eleitoral e lei de partidos políticos. E tem aquela subvenção fixado como despesa obrigatória, é aquele lá que PSV Flama não tem direito, é aquele que não crê mais nada. No Flama nunca crê nenhuma garantia de Estado. Que está claro que o Zé que escreveu aquele 500 mil contos que foi lá, essa foi aparentemente minha garantia de operações de partidos políticos. Não vinhamos aqui, nós, o governo, trouxemos uma proposta de boa fé, né? O PSV não pode transformá-la em proveito próprio para comunicar uma coisa que tem nada tem a ver com a essência da proposta que nós fizemos aqui. Portanto, é para gerirmos as cativações, não é nenhum montante adicional, não é financiamento adicional. O financiamento dos partidos políticos estão previstos nas leis da República, lei dos partidos políticos e no Código Eleitoral. É apenas um instrumento financeiro que nos permite gerir melhor as cativações para evitar que despesas obrigatórias possam deixar de ser executadas por qualquer risco ao nível de execução das receitas públicas. Convenhamos que temos de ser aqui sérios, de boa fé, para evitarmos aqui qualquer aproveitamento fora do quadro da proposta que foi aqui apresentada. Quem vota a favor do artigo 57, garantias do Estado, aqui apresentado pelo Governo? Obrigado, deputados do MPD. Quem vota contra? Obrigado, os deputados do PCV. Quem se abstém? Os deputados da UCIT. Obrigado. Os deputados, votaram 59 deputados e o artigo foi aprovado com 36 votos a favor do MPD, 22 votos contra do PSV e um voto de abstenção da UCIT. Artigo aprovado. Sr. Presidente, não vou votar a abstenção a esse artigo 57, porque não ficar com algumas dúvidas relativamente à explicação que o Sr. Ministro das Finanças dá-nos. E como não ficar aqui as dúvidas, naquele aspecto dos 500 milhões
descontos para operações dos partidos e outras coisas mais para despesas. Então, na precaução, não resolvi que não devia votar abstenção. Não estou a entender que o valor dos partidos políticos poder estar em outras rubricas do orçamento do Estado, modo tem acontecido. É claro que também não entender a explicação dada questões de precaução, questão de pandemia, mas não estou a achar que por esse valor ali é para partidos, para o Estado assumir os compromissos eleitorais. Não sei se lá onde é que ele está e da forma que a redação foi feita, se ele está permitindo nós estar realmente tranquilo. Então, na dúvida, e não conhecendo muito a fundo as razões que levam o governo a colocar esse montante, então não optar para votar abstenção nesse artigo 57º. Muito obrigado. O governo traz ali com uma proposta nova. O que até constava de proposta inicial do Orçamento do Estado. E até propõe ali uma coisa que está parecendo estranho no estudo, que é um reforço de 500 milhões de escudos, mas está falando para operações dos partidos políticos ou outras organizações afins. Né? Para já, o governo quer explicar muito bem esse contexto ali para o partido político, que fare, para falar alguma coisa que entende o que é outras organizações afins. Mas está falando essa garantia ali, portanto, é para operações que resulta de adiantamento de pagamento de despesas obrigatórias. Portanto, as normas licenciam ali, é que está claro. Se o vice-primeiro-ministro licencia, consiga explicar no ele, para não poder entender, e não deve saber que não está para pena não um setor, não está para pedir garantias de Estado. E não sabe, mas esse governo ali, de garantia e antiga. Garantias que o governo ia dar nesse momento, licenciando. Garantias, portanto, que nós está falando, me quer dinheiro vivo. Mas não é garantia. Mas tudo que o verdiano sabe. Mas horas que sirve alguém como fiador, para falar na linguagem mais clara, ou querendo uma garantia, e que aquele devedor que paga na banco, o banco estava a cobrar aquele dinheiro a ele. E, portanto, esse governo ali, por exemplo, não é só o caso de Cabo Verde Airlines. Nosso famoso Cabo Verde Airlines, que devia estar agora com 11 Boeings na Cabo Verde. Hoje, nenhum cabo-verdiano que até hoje, nenhum avião. Já começa a falar na retoma de voo, já não está a falar de SATA, já falar de novas ligações que tem, mas você vê que tem só garantia que está dada. Nesse momento, o governo ia dar mais de 12 milhões de contos, portanto, de garantia à CVA. E CVA, se que paga, moco, eu não sei bem paga. Mas, doutor Ed, eu mostrava aquele acordo para social que o governo lhe ensina e que está pondo na mão de Lofty Leader. Por isso mesmo, Lofty Leader, que está paga aquele dinheiro, assim, que está paga. Que 12 milhões de garantia que dá, esse que está paga e nós, cabo-verdianos, devem assumir como dívida pública. É por razão ali que não tem dúvidas com que o governo também com história de garantias. Não está considerando cabo-verdianos para não ler um artigo de engenheiro, doutor Humberto Cardoso, na questão editorial do Expresso das Ilhas. Título daquela coisa é parar de cavar. Parar de cavar. Humberto Cardoso também explica o que significa que o governo está fazendo. Você está enchendo dinheiro num buraco sem fundo. E Humberto Cardoso fez o governo ali. Mas, se está falando, a hora que você está no fundo do poço, a melhor forma de você sair de lá é o para de coa. E esse governo ali, aquele que está fazendo, está falando, não está no fundo do poço, e ela está como cada vez mais. Portanto, é inaceitável. Transportes aéreos, portanto, que não está dando mas a vale que já sabido, mas que tem hipótese não vem receber. O governo está dando vale, portanto, até a Cabo Verde Airlines, mas sabe claro, mas que os empréstimos que a Cabo Verde Airlines está fazendo, que tem hipótese bem paga. Portanto, é o Estado que tem que assumir que as responsabilidades relativamente, portanto, a que essa vale que está dando. Nós sempre temos estado a dizer que o governo pode sempre endividar. Pode sempre endividar, portanto, para fazer face às necessidades de financiamento. Mas nós
entendemos que esse financiamento não deve ser um financiamento interno. Para já, por causa dos limites que a lei já impõe, mas porque também o financiamento interno é perigoso. Portanto, é um financiamento que pode levar o país, portanto, à bancarrota. E nós, como se diz, gato escaldado tem medo de água fria. Reparem, nós no passado, foi por causa do elevado nível do endividamento interno que chegou, portanto, a percentagens significativas que levou o país a ser condicionado pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional, a ser resgatado, que nos levou a ficar privado de 11 milhões de contos, que depois foi constituído em Trust Fund. Aqueles dinheiros podiam ser investidos no país, portanto, em várias outras coisas. Ficamos privados desse recurso durante 20 anos e ainda estamos com esse problema por resolver por causa do elevado nível do endividamento interno. Segundo João da Cruz Silva, há um aumento sucessivo de avales e garantias concedidas pelo Estado. Contudo, registra-se incumprimento por parte dessas empresas que recebem empréstimos. Para fazer face a esse problema, o presidente do Tribunal de Contas sugere a criação de um fundo de garantia dos avales do Estado. Constatou-se também que o Estado precisa criar novos mecanismos de controlo dos empréstimos de retrocessão. O que tem acontecido é que cerca de 99% dessas empresas, portanto, tomam esse empréstimo e não pagam. Quem assume as despesas, portanto, é o próprio Estado, o que faz também disparar, digamos, a dívida, portanto, com o imposto com o empréstimo de retrocessão. O Governo acaba de conceder à Cabo Verde Airlines um novo aval, desta feita para contrair mais um empréstimo junto à banca no valor de 4 milhões de contos. O primeiro aval de 4 milhões deverá ser emitido a favor do BCN